que é que você imagina que tem numa festa organizada por Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master? Além de muito luxo, muita ostentação, até mesmo item usado por forças militares. O colunista Paulo Capelli está ao vivo comigo para me contar que item é esse. Boa tarde, Paulo. Me conta aí, o que é que teve nessa festa secreta que agora a gente já sabe porque você trouxe na coluna. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Pois é, até mesmo equipamento militar era usado por Daniel Vorcaro nessas festas, mas, sendo mais específico, nas festas que ele dava em Trancoso, na Bahia, uma mansão avaliada em 280 milhões de reais, Rafa. E para garantir a privacidade dos convidados, ele usava, segundo eu apurei, um bloqueador de drones. É um aparelho que foi fabricado no exterior, na Europa, e chegou ao Brasil para que Daniel Vorcaro pudesse usá-lo para bloquear drones e evitar, assim, que a privacidade de seus convidados, e a Polícia Federal descreve que há muitas autoridades, né, pessoas importantes da República, que frequentavam as festas de Daniel Vorcaro. Então, o banqueiro usava esse drone para evitar, imagina, tá lá na mansão, cheio de autoridade, aí algum curioso, algum jornalista sobe um drone para conseguir filmar, fazer imagens ali dessa mansão. Então, Vorcaro tinha esse cuidado ao adquirir um bloqueador de drones. E o detalhe, Rafa, é que ele era pirata, é ilegal. Você sabia disso? Segundo a sua matéria, a ANAC não permite o uso desse tipo de aparelho aqui no Brasil, correto? Exatamente. Nem a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e nem a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Porque o que acontece? É o governo quem discrimina onde os drones podem ou não decolar. Lembrando que perto de aeroportos, a regra é que drones não podem decolar. Tanto que teve agora, recentemente, no aeroporto de Guarulhos, fecharam o aeroporto porque drones piratas decolaram ali na cercania do aeroporto de Guarulhos, de São Paulo, e aí fechou, gerou todo um caos no aeroporto. Ou seja, esse bloqueador de drones adquirido por Vorcaro, chamado de Jammer, ele foi adquirido e era usado por forças militares no exterior, foi adquirido pelo Vorcaro. A gente sabe que com alguns bilhõezinhos não há nada que uma pessoa não consiga fazer em termos de mercadoria, e aí ele conseguia garantir a privacidade dos convidados. E por que era importante garantir a privacidade dos convidados, sobretudo nessas festas em Trancoso? A Polícia Federal relata que Vorcaro usava esses encontros mais intimistas na praia, né, em tom mais informal, para se aproximar das autoridades e de pessoas com as quais ele tinha negócios, para fechar contratos, para conseguir, ali no círculo íntimo, ter mais abertura com as autoridades. Inclusive, muitas modelos mulheres eram contratadas, modelos internacionais, modelos de fora, eram trazidas para as festas de Vorcaro no Brasil. E por quê? Não só porque ele achava mais atraente as mulheres estrangeiras, as gringas, é porque elas não entendiam português e também elas não tinham familiaridade com os rostos das autoridades presentes, né? Para uma modelo de fora, para uma modelo do leste europeu que ele trazia e tal, era muito mais difícil reconhecer um senador, um político, do que uma mulher brasileira que acompanha o noticiário aqui e que está nessas festas do Vorcaro. Então, esse drone, esse bloqueador de drone que Vorcaro usava, era uma peça-chave para garantir o sigilo total nas festas que ele dava na mansão de Trancoso e assim conseguir fazer, né, com que o clima ali fosse mais descontraído e que as autoridades pudessem se portar do jeito que quisessem, sem interferência, sem temor de que houvesse vazamento de suas imagens, áudio, coisas assim. E se a gente pensar bem, eu não conheço Trancoso, infelizmente, mas a gente sabe que é paradisíaco e estar numa casa avaliada em, deixa eu ver aqui, até para eu lembrar, porque 280 milhões de reais, acredito que facilita, de fato, o clima para você fechar um negócio, né, Capelli? Facilita. Já pensou ali numa mansão de 280 milhões, aí ali com bebidas, drinks à vontade, comida, e aí cheio de autoridade da República ali, né? Ou seja, o que a investigação da Polícia Federal mostra agora, Rafa, é aquilo que a gente sabe que acontece em Brasília há muitos e muitos anos. Só que os detalhes dessas mensagens, o detalhe de como eram as festas,
É aquilo que todo mundo sabia que acontecia, mas não tinha muito como provar. E a apreensão do celular de Vorcaro, né, as investigações, estão desnudando essa prática que muitos empresários, lobistas e banqueiros faziam para conseguir se aproximar de autoridades públicas e, assim, obter contratos públicos, como o caso de Vorcaro, né? A venda do Banco Master, né, para o BRB, que foi autorizado pelo Banco Central. Então, ele precisava ter amigos influentes para conseguir dar seguimento ao plano que ele tinha privado. Importante destacar, a gente não está falando aqui de política pública, a gente não está falando de investimento em saúde, em educação, em habitação, não. A gente está falando de interesse puramente privado de Daniel Vorcaro referente ao Banco Master. Mas ele precisava de estar no círculo das autoridades para conseguir almejar o que ele pretendia para o Banco Master. E aí ele se valia desses artifícios, dessas festas mais intimistas e que tinham até bloqueador de drones. E tem um diálogo também na PF, Rafa, que Daniel Vorcaro, a gente publicou na coluna, ele se gaba para a namorada dele de que ele conseguiu se reunir na casa de um ministro num inner circle, expressão em inglês para círculo íntimo, um inner circle na casa de um ministro, só um ministro mais 10 pessoas e ele, sem que ninguém mais soubesse desse encontro. Ele usa essa expressão, sem que ninguém soubesse. Então ele se gabava de ter acesso a pessoas influentes da República, ficando ali low profile, por baixo do radar. É isso, Paulo, mas mesmo com tentativa de impedir o drone, ele não consegue impedir você de conseguir a informação. Eu te agradeço por participar aqui comigo do Agora Metrópolis. Eu que agradeço, Rafa, sempre muito bacana. Boa tarde a todos. Valeu.